Vamos estudar a lição da Escola Sabatina juntos? Lição 8, Ensinando os Discípulos, parte 2. Verso para memorizar. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 45. Olá, amigos. Que a graça bendita de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida neste dia. Muito obrigado porque você está aqui conosco para juntos meditarmos da Palavra de Deus, estudando a lição da Escola Sabatina. O tema de hoje é o melhor investimento. Se você ler todo o capítulo 10 de Marcos, vai encontrar uma sequência interessante de histórias. E uma delas fala a respeito de um jovem rico. Jesus estava indo em direção a Jericó e, no meio do caminho, um jovem rico veio e perguntou para ele: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? De que maneira o jovem chamou o Senhor? De bom mestre. Na cabeça daquele jovem, Jesus era apenas um bom mestre, que talvez tivesse alguma coisa interessante para ensinar. E a maneira como você enxerga Jesus vai determinar o que você vai receber do Senhor. Depois, ainda no verso 17, o jovem faz a pergunta: O que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aqui você percebe uma outra característica a respeito do jovem rico. Ele era muito religioso. E por que eu posso afirmar isto? Porque ele queria saber o que ele precisava fazer para ser salvo. Ele achava que Jesus era um mestre, então ele queria que Jesus lhe ensinasse o que ele tinha que fazer e deixasse o resto com ele. E isso é religião. Religião é um conjunto de regras do que você pode fazer para se salvar. Religião são pessoas tentando fazer um monte de coisas para se aproximar de Deus. Mas o verdadeiro evangelho é Deus entregando o seu único filho para se aproximar de nós. A religião é o homem fazendo o seu melhor para subir ao céu. O verdadeiro evangelho é Jesus sendo Deus, abrindo mão da sua glória e descendo do céu até nós. A religião diz para o homem: faça. O verdadeiro evangelho diz: creia, receba, porque é de graça, é pela fé. Tem gente que pensa que Jesus veio para ser apenas um mestre e ensinar o caminho para um bom casamento, ensinar o caminho para você ser bem-sucedido nos seus negócios, ensinar um caminho de como você pode ser salvo. É o que a gente mais encontra por aí. Os livros de autoajuda. 10 passos para isso, 10 passos para aquilo, e assim por diante. Jesus não veio simplesmente para te ensinar como fazer. Jesus veio para fazer no seu lugar, fazer por você. Imagina aqui comigo uma pessoa se afogando no meio do mar. As ondas estão fortes, água para tudo quanto é lado. A pessoa tentando ir em direção à praia e a correnteza levando ela para o fundo. Você consegue visualizar a cena? E de repente aparece um salva-vidas dizendo: Não se preocupe, eu estou aqui para te ajudar. Toma aqui este livro para você aprender a nadar. São apenas 10 passos para você aprender a nadar como um campeão. São só 300 páginas. Lê o livro e depois você vai conseguir se salvar. Tem lógica uma coisa assim? É claro que não. E por quê? Porque uma pessoa que está se afogando não precisa ler um livro para aprender a nadar. Ela precisa ser salva. Nós éramos como essa pessoa. Nós estávamos perdidos. Nós estávamos afogando-nos nos nossos próprios pecados. E a correnteza do pecado era tão forte que não tinha como sair de lá. E Jesus é como o salva-vidas. Só que ele não veio para te ensinar a se salvar. Ele veio para te salvar. Jesus pulou do barco, mergulhou no mar, te pegou pelos braços e te trouxe para a vida. A Bíblia diz
que Jesus veio e nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino de Deus. Jesus não veio para te ensinar um caminho. Ele veio para ser o caminho, a verdade e a vida. Por isso, mude a sua visão a respeito de Jesus e até mesmo a sua maneira de orar. Às vezes, eu vejo que a oração de algumas pessoas se parecem com o jovem rico orando. O tempo inteiro elas estão pedindo: Senhor, me ensina a lidar com essa situação. Senhor, me ensina a fazer isto. Senhor, me ensina a me salvar. Senhor, me ensina, porque daí eu vou aprender e eu mesmo vou fazer. Jesus é um bom mestre, e é claro que nós podemos e devemos aprender muita coisa com Jesus Cristo. Mas hoje, eu quero desafiar você a mudar a sua oração. Ouse pedir para Ele: Senhor, vem fazer no meu lugar. Eu estou afogando e eu não sei como sair. Vem me salvar. A situação está difícil. Vem fazer por mim. Aquele jovem rico era um religioso. Era alguém que vivia com base na lei. Ele achava que podia herdar a vida eterna por causa das coisas que fazia. Por isso, Jesus teve que responder também com base na lei. Continuando, no versículo 18, lemos que Jesus lhe respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Sinceramente, você acha que aquele jovem observava todos esses mandamentos desde a juventude dele? Na cabeça de muita gente, a lei era apenas os 10 mandamentos de Moisés. Só que aquele jovem era um judeu. E para um judeu, a lei, na verdade, tinha 613 mandamentos. Eram 248 prescrições, ou seja, 248 coisas que tinham que ser feitas e 365 proibições. Você acha que aquele jovem conseguia obedecer os 613 mandamentos 24 horas por dia? É claro que não. Nenhum judeu conseguia. Nenhum homem pode fazer isso. Continuando, no verso 21 lemos: E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro do céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Olha só o que aconteceu até agora. Em primeiro lugar, o jovem rico perguntou para Jesus o que ele podia fazer para herdar a vida eterna. Como ele era religioso, o Senhor disse para ele seguir todos os mandamentos. O jovem disse então que já seguia todos os mandamentos. E no versículo 21, o Senhor vem e diz para ele: Tudo bem, você segue os mandamentos? Então faça o seguinte: venda tudo que você tem, todos os seus bens, dá para os pobres, e aí sim você terá um tesouro no céu. Depois disso, vem e me segue. Só para você entender melhor o que está acontecendo aqui, naquela época, para alguém ser discípulo de um mestre em Israel, ele tinha que seguir o padrão daquele mestre. O mestre colocava todas as condições, todas as regras. Se a pessoa conseguisse cumprir, ok. Então, ela podia vir e segui-lo. E sempre tinha os mestres mais famosos e mais rigorosos, com julgos mais pesados. Agora, raciocine comigo. Você acha que o padrão que Jesus colocou para o jovem rico foi baixo ou foi alto? É claro que foi altíssimo. E a pergunta é: por que Jesus fez isso com o jovem rico? Para mostrar para ele que ele não era tão bom do jeito que imaginava.
para mostrar para ele que ele era avarento e que no coração dele ele se importava mais com as riquezas do que com as coisas de Deus. Jesus amava aquele jovem. No verso 21, nos é dito que Jesus, fitando-o, o amou. Aquele jovem poderia ter se tornado discípulo de Cristo. Se ele tivesse reconhecido que Jesus era mais do que um bom mestre, se ele tivesse falado: Senhor, eu não consigo fazer o que me pediu, me ajuda. Com certeza, o final da história teria sido muito diferente. Só que depois desse encontro, nunca mais se ouviu falar naquele jovem. Jesus não rejeitou o jovem rico. Foi o jovem rico que rejeitou Jesus. E isto não porque ele não era bom o suficiente, mas porque ele achava que era bom o suficiente. Sabe qual o dia em que a nossa vida vai mudar de verdade? No dia em que entendemos que não somos bons o suficientes. No dia que entendemos que não podemos nos salvar simplesmente seguindo uma lei. No dia que entendemos que não conseguimos mudar a nós mesmos. No dia que entendemos que não somos bons o suficiente para manter o nosso casamento. No dia que entendemos que não somos bons o suficiente para criar nossos filhos como deveríamos. No dia que entendemos que precisamos de Jesus para tudo na nossa vida. O jovem saiu desanimado, porque tinha muitas propriedades. Ele não estava realmente guardando os mandamentos. Ele quebrava o primeiro, colocando algo acima de Deus. Suas riquezas eram seu ídolo. Jesus então explicou como as riquezas são sedutoras e disse que é mais fácil um animal grande, como um camelo, passar pelo minúsculo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Os discípulos ficaram surpresos com as palavras de Jesus e perguntaram quem então poderia ser salvo. Jesus apresentou a moral da história. Para os seres humanos é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Marcos 10:27 parece uma ótima conclusão da história. Não chegaremos ao céu por nossos próprios esforços. Precisamos da graça de Deus para sermos salvos. Mas então Pedro deixou escapar que ele e seus amigos haviam deixado tudo para seguir a Jesus. E o mestre então respondeu que tudo o que deixamos para segui-lo não é nada comparado com o que vamos receber agora e no mundo por vir. Este é o ponto principal. A solução para a culpa humana é a morte de Jesus Cristo. Portanto, é a graça de Cristo e a sua ressurreição que nos capacitam a obedecer aos seus mandamentos. Que desse dia, esta visão da graça e do amor de Jesus encham os nossos olhos e transbordem o nosso coração com o desejo de estar cada vez mais perto de Jesus e de nos entregarmos totalmente à sua direção. Que Deus conceda a você um restante de dia feliz e abençoado. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.